Você pediu e ele está de volta. Estou aqui em São Paulo, na Levante Investimentos e Ideias, para trazer de volta nada mais, nada menos que Felipe Bevilacqua. Tudo bem, Felipe? E aí, Anderson, como que você tá? Tudo bem? Cara, muito legal. Você viu a repercussão que deu? Pô, fiquei muito feliz aí, o pessoal colocando volta, Felipe. Estamos de volta aí, pediram, estamos aqui. Estamos de volta. Então, hoje falando de algo muito especial. Naquele outro vídeo falamos sobre um fundo imobiliário de papel, as pessoas entenderam e teve gente que pediu assim, Anderson, mas aquela questão de fundos de tijolos e fundos que estão buscando aí para qualquer tipo de investidor. Então, nós temos aqui no canal pessoas que estão começando, pessoas intermediárias, até pessoas bem avançadas, mas eu queria hoje trazer um conteúdo para você aqui do canal Excelência no Bolso, um fundo imobiliário que vai servir para qualquer investidor e vamos entender as características deste fundo com o Felipe. Manda um abraço, Felipe. Exatamente, né? Bom, o pessoal pediu, eu preparei um relatório completo que tem um fundo, uma recomendação que serve no bolso de qualquer investidor. Tá no link aqui embaixo, já preparamos, já tá bem legal, bem completo, então baixem lá. Mas o ponto é, este fundo, ele tem o foco em renda. Então o objetivo dele é gerar o retorno, né? Aquele retorno mensal. No fundo e fundo imobiliário, a gente tem duas estratégias para ganhar dinheiro. O primeiro é a renda, ou seja, o retorno mensal que a gente recebe lá, que o melhor de tudo, isento de imposto. Imposto de renda. Exatamente. Ótimo. E a segunda parte é a valorização, onde a gente busca ativos, imóveis que estão descontados no mercado, que você compra para valorizar. Esse ponto já tem imposto, 20% sobre o ganho. Mas o foco daqui é renda. Então eu escolhi um fundo que tem o objetivo, de fato, de gerar renda recorrente com segurança, com um fundo de tijolo, ou seja, os imóveis já estão prontos, já estão alugados e já estão trazendo retorno para os cotistas. Então é como se eu já chegasse, olhasse meu apartamento, a minha laje corporativa, o meu condomínio, e ele já estivesse lá com vários inquilinos e esses inquilinos já estão pagando os aluguéis todos os meses e para você que quer viver de renda, nada melhor de começar essa estratégia e entender como que vai funcionar. E você às vezes fala assim, mas eu vou ter que pagar imposto de renda somente se você vender a sua cota. Então, imagine que você está nesta fase de acumular patrimônio, mas precisa também de uma renda todos os meses, talvez para reinvestir, que é uma ideia mais importante se você quer acumular patrimônio, ou talvez se você tem aí uma necessidade mensal de parte do seu orçamento, pode ser custeado, pode ser aí dentro do seu orçamento vindo deste fundo. Agora, vamos lá, Felipe, e este fundo, quais características que ele tem, por que está sendo um fundo recomendado aqui especialmente pela Levante Investimento, por você que é especialista em fundos imobiliários? Então, ele tem muita diversificação, que é um fato muito importante, né? Então, ele tem 18 imóveis distribuídos em 9 cidades em 3 estados. Então, isso é muito importante, que apesar do Brasil estar crescendo, a gente tem uma retomada da economia, as cidades se comportam de forma diferente. Os principais imóveis desse fundo estão localizados em São Paulo e eu gosto muito de São Paulo nesse momento por um ponto muito importante. Por aqui, Anderson, quando a gente tem uma volta da economia, a volta aqui responde mais rápido. O choque aqui é mais rápido. O setor financeiro é muito pesado por aqui e setor de serviço. Então voltou a economia, começou a gerar empregos, está tudo voltando, aqui vem a primeira. Sempre é o primeiro. Esse é o primeiro, exatamente. No momento de crise também. Caiu, cai aqui primeiro. Caiu, cai aqui primeiro. Então você vê isso com um termômetro para o resto do país. Opa, vamos ver o que está acontecendo em São Paulo, responde mais rápido aos choques. Então esse é um fato muito importante. E o fundo é muito bem estruturado, tem imóveis de excelente qualidade. Isso é outro ponto. Voltando para São Paulo, o que aconteceu com o Brasil, né? O que aconteceu nos últimos anos? As construtoras pararam praticamente de produzir novos imóveis, construir prédios. Todo mundo quer ganhar dinheiro, inclusive as construtoras. Certo. A economia parou. O imóvel demora vários anos para ficar pronto. 3, 4, 5, precisa de um monte de licença, alvará de prefeitura, governo, acaba demorando muito. Então o que aconteceu? Nos últimos anos a gente não teve construção de imóveis e agora as construtoras estão desesperadas para começar a construir, começar a vender, fazer muita coisa. Mas a gente tem a demanda voltando, então a gente tem a economia voltando a demandar postos de imóveis, postos de trabalho, o setor de serviço crescendo bastante. O que acontece? Você tem uma demanda grande em crescimento e uma oferta praticamente estável. Você tem uma pressão de preço.
Então o preço está aumentando dos imóveis, preço de aluguel já está aumentando. Então esse é o momento certo para estar se posicionando. Então o mercado vai se ajustar, mas esse é o momento certo. E esses imóveis que pertencem a esse fundo estão muito bem posicionados e conseguem muito aproveitar isso. E tem dois setores que eu gosto bastante, que é o de lajes corporativas, que a gente vê isso mais rápido, e o de logística. De logística, o que a gente vê que acontece aqui em São Paulo é o seguinte: cada dia mais as pessoas se preocupam em comprar coisas via e-commerce e que isso chegue mais rápido na sua casa. Então você quer muito em São Paulo ou outros lugares, que você compra, chegue em 1, 2, 3 dias na sua casa, vai chegar. Isso demanda que esses centros logísticos, centro de distribuição, fiquem mais perto dos grandes polos. Então você tem uma demanda por isso. E os terrenos estão acabando, não tem muito o que fazer. Então você tem muito bem localizados. Você consegue reunir tudo isso com bons ativos, por uma boa estrutura e o mais importante, por uma boa gestão. Então a recomendação de hoje, eu vou abrir agora, é o Kinea Renda Imobiliária 11, o KNRI 11. KNRI é gerado pela Kinea. A Kinea é o braço de gestão independente do Itaú. Tem uma ampla estrutura, um amplo time de análise, de gestão. É algo realmente de primeiro mundo, um excelente time e faz imobiliário muito bem. Legal. Quando eu olho para o Kinea, é um ativo que está também na minha carteira por uma recomendação já da Levante. Para você que quer entender como funciona mais todas as recomendações, além de todo o material gratuito que está na descrição desse vídeo para você, tem algumas recomendações que você pode fazer. Ser um assinante tem muitas vantagens que você vai descobrir também na descrição desse vídeo. E é interessante, você já me disse que ele é um multiativo, que ele tem vários imóveis, que ele tem uma gestão de uma empresa fantástica aí, né, no Brasil, como uma das primeiras. E dentre esses, quais os fatores, né, que o investidor, por que eu vou olhar para este fundo, né? 3 características importantes, por exemplo, que tem que ser destacadas ao escolher um fundo como o Kinea. Eu uso 3 pontos principais para analisar qualquer fundo. Então, isso você tem que estar na sua cartilha e você tem que obedecer. Primeiro, olhar os imóveis do fundo. Tem que ver, analisar, olhar os contratos, ver se de fato está bem estruturado, que tipo de contrato é, se é um contrato normal, se é um contrato atípico, como que é essa estrutura. Isso é muito importante. E olhar a localização dos imóveis, que a gente já falou bastante aqui. O segundo ponto é, não adianta ser um bom fundo, um bom ativo, se não tem muita liquidez de mercado. E a gente vê isso com muita frequência no setor de fundos imobiliários. Tem fundos bons, mas com pouca liquidez. Fundos negociando pouco, qualquer posição que você compre ou vende, acaba atrapalhando o mercado. Então tem que ter uma boa liquidez também. E o último, que é o mais importante, é o preço. Não adianta você ter bons ativos estruturados num fundo que são bem localizados geograficamente, com uma boa liquidez no mercado, se está muito caro. Então, se está muito caro, o que cai? O seu yield cai quando a gente olha para a renda. O dividend yield é quanto você recebe, por exemplo, numa janela de 12 meses, dividido pela cotação. Então, ou seja, desse fundo que eu recomendei é de 6%. Colocou R$100, durante um ano todo você vai receber em torno de R$6, 6% desse valor. Fora a valorização. Mas esse fundo é um fundo que alia liquidez e segurança e retorno. É um fundo muito tranquilo, que é o primeiro passo do investidor que está saindo da poupança, que está saindo do Tesouro Direto. A gente sabe que acontece muito isso. É o primeiro passo, é um fundo muito seguro e vale a pena investir. Ele poder estar dando todo esse próximo passo de uma maneira segura, né? Então, para você que vai escolher um fundo, existem alguns fatores importantes. O primeiro deles, né, o dividend yield, o percentual que você vai ter do seu fundo, como se fosse o aluguel. Nesse é isento do imposto de renda. Então, para você que já estava na poupança, para você que estava no Tesouro Direto, já vai passar para um dividendo, ou seja, um aluguel caindo todos os meses, livre do imposto de renda. Vai ter uma possível valorização, como qualquer imóvel, né? A gente pode comprar um imóvel, às vezes, né, eu recebo um vizinho novo que não é tão legal, o imóvel desvaloriza, ou eu recebo um vizinho novo que faz com que o imóvel valorize, ou a procura. Então nós vemos que neste fundo do Kinea, nós temos lajes corporativas e nós temos centros logísticos, né, de distribuição que cada vez mais cresce, toda essa estrutura para levar para o Brasil. Quando o investidor, Felipe, ele está fazendo o seu primeiro investimento em fundo, além dessas 3 recomendações, o que você acha importante que ele faça, que ele pense em relação a um fundo imobiliário? Será que dá para ele pensar como se fosse o apartamento dele, a casa, para ele poder entender de uma maneira mais didática?
Comprar um fundo imobiliário é muito fácil e é muito importante, porque ele facilita a vida do investidor. Muita gente ainda investe em imóveis, né? Mas do jeito tradicional. Vai lá, compra uma casa, um apartamento, tem todas as despesas de TBI, de despesa de cartório, que a gente sabe que é muito, com corretor. E no fundo imobiliário a situação é bem mais diferente, né? É muito mais fácil, né? Quando você gasta um dinheirão para comprar um imóvel, com um dinheirinho bem pequeno, 1% do que esse valor, você consegue comprar imóveis de melhor qualidade, melhores localizações, diferentes setores e uma diversificação muito, muito melhor. Com uma remuneração, com yield, né, com aluguel maior ainda do que o imóvel tradicional. Então só tem facilidade, só ajuda, o fundo imobiliário ajuda. Senão, a maioria das corretoras hoje não cobra corretagem de zero. Então você consegue operar muito pequeno, R$100 você já compra um fundo imobiliário. E só tem facilidade, só ajuda a vida do investidor. O investidor tem que ter ativos imobiliários na carteira e a maior facilidade, o melhor negócio para ele fazer é comprar fundos imobiliários. Pelos fundos, né? E com certeza é algo que você pode fazer aí já dentro da sua corretora. Vai ter na descrição um relatório, uma análise, não é isso que nós vamos deixar? Exatamente. Exclusiva para você que quer acompanhar, estudar mais. Não leva mais do que 15 minutos para que você possa analisar este fundo. O risco de investir em um fundo imobiliário ele é bem menor, principalmente atrelado, né, toda a segurança que tem por trás, né, dos fundos imobiliários e gestão. E fica aí o convite para que você possa cada vez mais, né, conectar excelência no bolso, Levante Investimentos, né, o Felipe Bevilacqua. E o que você vai deixar aqui final para essa galera? O relatório está completo, vale muito a pena ver, tem de tudo lá, fala um pouquinho do setor imobiliário, do fundo com as principais características, falo da questão também do imposto que a gente tem em valorização, ensino como fazer, tem tudo lá. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, queria convidar, eu lancei meu canal sobre fundos. Então para aí, pega aí papel e caneta na mão para você que quer saber mais, ser um especialista em fundos, nada melhor estar aqui com o Felipe. Felipe, qual que vai ser, como é que está aí o seu canal? Exatamente, começou agora, é Felipe Bevilacqua, fundos de investimento. Eu vou comentar sobre todos os tipos de fundos, imobiliários, fundos tradicionais de ações, renda fixa, tem tudo lá, tá muito legal, então convido todos a participar também. Ótimo. E outro ponto, a gente vai ter o evento da Levante também, então os clientes da Levante participam do evento que a gente já está marcando aí. Você marcou presença no nosso último evento. Exato. Foi muito legal, muito obrigado. E dia 9 de novembro tem mais um. Então já coloca na sua agenda aí, dia 9 de novembro, mais um evento da Levante Investimentos, o novo canal do Felipe Bevilacqua. E você tem material gratuito aqui no canal Excelência no Bolso. Mais uma coisa, vou pedir novamente, pessoal, colaborem comigo, volta Felipe, por gentileza. E se você pedir, vou sair de Divinópolis, Minas Gerais, para estar aqui em São Paulo juntamente com a Levante. Então, Felipe, muito obrigado, gratidão aí mais uma vez aqui no canal Excelência no Bolso. E aqui um recado final para você, Felipe, fique à vontade. Pessoal, muito obrigado, invistam, é a melhor coisa que você pode fazer. Se o seu eu do futuro te desse um conselho, sabe qual seria? Invista melhor, gaste menos, invista mais. Até breve, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.